culto, celebrando ao nosso Deus, cultuando com toda a alegria. E eu vou convidar que possamos ficar de pé para que neste tempo de culto nós possamos cantar a bondade do nosso Deus. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E enquanto nós estivermos a entoar este cântico, vamos poder colocar aqui neste vaso que está à nossa frente o euro missionário. E esta moeda serve, não é a nossa oferta, é uma oferta específica para missões, para a Associação de Expansão e Apoio Missionário, que nós queremos dar para missões, para apoiar o trabalho de obreiros nacionais e de língua portuguesa. Então, enquanto nós cantamos a bondade do nosso Deus, podemos também colocar a nossa oferta do euro missionário. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem Tu és. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem Tu és, por quem Tu és. Tu és bom. Vamos orar. Pai, Tu és bom e nós agradecemos a Tua bondade. Agradecemos-te porque um dia alguém nos falou de Ti. Obrigado porque chegámos ao conhecimento da salvação e o Teu Espírito Santo nos tocou, nos fez perceber que nós precisávamos desta misericórdia para todos os dias da nossa vida. Senhor, hoje nós dedicamos esta oferta missionária para Ti. Hoje nós colocamos diante de Ti a nossa gratidão, a nossa oferta, para que Tu possas encaminhar este trabalho, estes trabalhos missionários. Aceita-nos, Senhor. Em nome do Teu Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Ainda de pé, eu quero convidar que juntos possamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras,
veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. O apóstolo Paulo fala da alegria que sentimos, não da morte, mas da vida. Porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a maior das maravilhas que temos da parte de Deus é a sua própria revelação, é o amor de Deus. E nós vamos entoar este hino, número 7, do cantor cristão, que fala exatamente das maravilhas que Deus nos dá a conhecer. Ao Deus de amor e de imensa bondade, nós queremos cultuar nesta manhã. Vamos então entoar o hino número 7 do cantor cristão, As Maravilhas Divinas. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu
poder do Senhor, mas teu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Sentar. Recordando as palavras que o apóstolo Paulo enviou à igreja em Corinto, diz: porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Nós temos uma alegria que transborda. E é o que nós vamos dizer entoando este cântico: de glória em glória te vejo. E quanto mais te conheço, Senhor, eu quero conhecer-te mais, quero saber mais de ti. E enquanto nós estivermos a entoar este cântico, eu vou convidar os nossos irmãos Rogério e Lourenço que nos auxiliem com o levantamento das ofertas. Os nossos dízimos e as nossas ofertas servem para o sustento da igreja, da nossa comunidade. Então nós entoarmos este cântico de glória em glória, vamos também ter a oportunidade de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, tal como o aleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me do teu Espírito e refletir no mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me do teu Espírito e refletir no mundo teu amor. E refletir no mundo teu amor. E refletir no mundo teu amor. Nosso desejo, a nossa oração sincera perante o nosso Deus, a quem dedicaremos estes dízimos e ofertas. Peço ao irmão Lourenço que nos dirija uma palavra de oração. Graças te damos, Senhor, por esses dízimos e ofertas que também santifica a igreja para nos alvos da tua obra, segundo a tua vontade. Agradecemos, Senhor. Amém. Eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10. E nós estamos, neste mês, a enfatizar, ou a sermos desafiados a evangelizar, a sair de nossas casas, a sair da nossa cadeira e a falar de Jesus a outras pessoas. Mas, logo após a ascensão de Jesus, a Igreja tinha muitas razões para desmotivar. A Igreja tinha muitas razões para ficar quieta, para desaparecer. Porquê?
Em primeiro lugar, as autoridades religiosas, aquilo que nós chamamos, assim, de uma maneira mais linear, os judeus perseguiam-nos. Os governadores romanos não gostavam deles. Sabem, os seguidores de Jesus teimavam em não adorar o imperador como um Deus, assim como o resto da população fazia. Os seguidores de Jesus, os discípulos, não faziam isso. Não adoravam o imperador como um Deus. E um pouco por toda a parte, e eu peço que os irmãos percebam esta expressão, eram chamados de perturbadores, porque eles vinham com uma nova ideia, vinham com uma nova mentalidade, então eles perturbavam o que existia. Mas ainda assim, com estas adversidades, a igreja cresceu. A igreja foi de cidade em cidade, e por onde ainda não tinha passado, a igreja chegou lá. E chegou onde nunca tinha pensado chegar. E Deus foi abrindo as portas, Deus foi preparando tudo. Cada cidade, cada vila, cada região, havia pessoas que Deus tinha colocado no caminho de outras para que recebessem Jesus. E hoje o tema da meditação é nunca desanimar. Porquê desanimar? Então vamos ler Mateus no capítulo 10, o versículo 34, os versículos 34 e 36, nós encontramos aqui a primeira razão para não desmotivar, nunca deixar de falar de Jesus, mesmo que isso traga alguma perturbação familiar. Mateus capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Por incrível que pareça, versículo 34, Jesus afirma que vai trazer conflito, vai trazer perturbação familiar e nada de paz. Versículo 34. Jesus, o príncipe da paz, e nós celebraremos dentro em breve, daqui a 3 meses, estaremos a celebrar o príncipe da paz, o nascimento do príncipe da paz, que o próprio Jesus disse que nos vinha trazer a paz. E agora, versículo 34, o que ele diz? Alguém pode ler, por favor? A guerra. Algumas traduções usam? Estamos a perceber o que Jesus está a dizer? Não há aquela ideia de que tudo correrá bem. Não há aquela ideia de que, aceitando Jesus, os problemas acabem. Aliás, o versículo 35, Jesus fala de uma confusão em que nível? Como? Cá em casa. Certo? Estamos a ver a relação do versículo 35? A paz que havia em nossa casa desaparece. Estamos a ler com atenção o versículo 35. Leiamos, diz assim: eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Nós podemos questionar: Jesus, onde está a tua paz? Onde está o teu amor? Onde está a tua tranquilidade? Do que nos deixas a paz duradoura, a paz permanente, como podes trazer perturbação familiar? Então vamos contextualizar estas palavras. Jesus disse aos 12 para saírem numa missão evangelística. Eles tinham de ir por aldeias, por localidades, por ruas e por cidades para anunciar que Jesus tinha chegado. Atenção, eles não iam dizer Jesus chegará, em breve estará cá o Salvador, mas eles estão a falar de Jesus, de que Ele chegou. E muitos iriam acreditar, muitos iriam receber esta expectativa, esta crença que há muito eles tinham acerca da chegada de um Salvador. Eles iriam ver, finalmente chegou, temos um Salvador entre nós. Mas outros iriam rejeitar essa mesma mensagem. Acontece que, na mesma família, uns diriam que sim e outros iriam rejeitar. E uns, os que rejeitavam Jesus, poderiam dizer aos seus familiares que aceitavam: aqui não há essa crença. Aqui este Jesus não entra. Aqui este Salvador não entra. E daí
o conflito. O versículo 36 elucida bem onde está o inimigo: em casa. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. É tão bom pertencer a uma família crente, pai e mãe crentes. É bom ter os avós crentes. É bom nós podermos estar de férias ou em qualquer outro compromisso e ter que os nossos filhos estão com os nossos pais, estão com os seus avós e que eles estão a ler as Escrituras em paz, estão a orar, estão a louvar, podem vir ao culto, mesmo que os pais não estejam, os avós estão, e é uma harmonia. Vamos agora ver o inverso, versículo 36. Quando não há uma aceitação de Jesus. E atenção, quando não há a autoridade de Jesus e a simpatia ou a adesão, a tolerância. Vocês aqui podem adorar quem quiserem, podem acreditar no que quiserem, não há problema. Estamos a falar do inverso. Estamos a falar da rejeição. Estamos a falar da oposição, do confronto. Aqui não. E é isso que está a falar o versículo 36. Podíamos pensar: Jesus, tu és o Salvador, és o reflexo do amor de Deus por todos nós. Como é que nós vamos ficar sem falar com os nossos familiares? Como é que nos trataremos mal uns aos outros? A mudança, a conversão de alguém gera sempre um conflito. Há uns anos estávamos... aquela revista que nós recebemos, A Voz dos Mártires. Alguns dos irmãos assinam, mas quem não assina pode ler aqui no placar que está aqui do lado. Está lá um exemplar da A Voz dos Mártires. E contava-nos as histórias de umas famílias completamente destroçadas, porque um dos membros da família aceitou Jesus. E agora vou localizar no mapa. Foi no Oriente, foi na Índia. Entre a Índia e a China estão ali uns reinos do Butão, de Nepal, há o Paquistão, enfim, o Bangladesh. Estes países são muito difíceis de aceitar o Evangelho. E quando estávamos a orar pela igreja perseguida, recebemos uma mensagem do secretário-geral do GBU, o Grupo Bíblico Universitário, em Portugal. E contava-nos a história de um jovem cujo nome não interessa, e podíamos chamar Manuel, António, João, Joaquim, o que quisermos. Ele, no primeiro ano do seu curso universitário, foi convidado por um colega já crente para participar numa reunião do GBU. E este jovem estava cheio de curiosidades, cheio de perguntas, cheio de dúvidas, logo na primeira reunião. E os outros membros do grupo foram explicando o que era a Bíblia, quem era Jesus, e ele ficou com tanta curiosidade que pediu um Novo Testamento, uma Bíblia. E sabem que aquele jovem, ao chegar a casa, contou aos pais, em Lisboa, em pleno século XXI, ele disse aos pais: conheci a salvação, conheci o Salvador. E o pai avisou: não te pago mais as propinas, não vais mais à universidade, estás fora da minha casa. Estamos a ler o versículo 36. Não é só na Índia, não é só no Paquistão, ou no Bangladesh, ou lá no Nepal. Versículo 36. Estas palavras do Senhor Jesus são reais no nosso país, nos nossos dias, na nossa vida. Esta aplicação do versículo 36 não foi só apenas para aqueles dias. Infelizmente, assim é. Então nós não podemos desanimar, mas devemos perceber que Deus sabe todas as coisas. Devemos saber que Deus não nos deixa, mesmo que surjam conflitos familiares por causa da fé. Não sabemos quais foram as reações dos familiares destes 12. Se os familiares deles ficaram contentes, se os familiares se opuseram à nova confiança, à nova fé que eles depositavam. Mas versículo 36, o Senhor Jesus avisa os seus discípulos, avisa-nos: isto vai acontecer. Meus irmãos, não desanimemos. Não deixemos de falar de Jesus, ainda que em nossa casa, ainda que nos nossos relacionamentos familiares ou de amizade, esta perturbação, este conflito familiar aconteça. Não permita, não deixes de falar de Jesus na escola, na universidade, no emprego. Não deixes de falar de Jesus onde quer que seja, porque o inimigo quer usar estas adversidades, estes conflitos familiares,
para que nos afastemos de Jesus. Mas eu quero recordar que quem disse estas palavras foi Jesus quando enviou os discípulos. Então nós não desmotivamos, ainda que tínhamos estes conflitos familiares. E agora eu peço que possamos ler o versículo 37, onde Jesus nos desafia, onde Jesus nos dá uma ordem, sem desanimar, a estabelecer, a identificar bem as nossas prioridades. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu tenho aqui alguns pais com os filhos, tenho aqui alguns filhos que estão acompanhados dos pais. E é tão difícil ler este versículo 37, certo? É que pai que é pai, mãe que é mãe, ama, cuida, ama os seus filhos, cuida dos seus filhos. Filho que é filho, ama, valoriza o seu pai. Outro exercício. Quem tem aqui o pai ou o filho, mãe ou filha, posso olhar para ele agora, para ele. Eu sei que para olhar para a Rachel e Ivan vai ter que fazer um esforço assim de cabeça, mas podem olhar para os vossos filhos, para os vossos pais. Quem tem aqui os pais, filhos presentes? É tão bom amá-los, não é? É muito bom amá-los, é muito bom ter aqui. O Martim já olhou para vocês ou está a dormir? Está a dormir. Mas é tão bom nós olharmos para os nossos filhos. Agora leiamos o versículo 37. Nenhum filho, nenhum pai pode estar acima de Jesus. As nossas prioridades devem estar bem definidas. E Jesus diz aos discípulos que Ele será sempre o número 1. Jesus usa aqui a expressão digno de mim. No original pode ser compreendido por digno, estimável, merecedor, compensatório ou adequado. E os discípulos ouvem estas palavras e ficam a perceber que nada, nem ninguém, pode ser merecedor de mais atenção do que o próprio Jesus. Nada pode ser mais estimado do que o próprio Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus uma vez como seria o caso deles. Eles deixaram os pais, as mulheres e tudo mais para o seguir. E eu peço que um de nós possa ler, sem fechar, possa ler Mateus capítulo 19, os versículos 27 a 29. Mateus capítulo 19, os versículos de 27 a 29. Obrigado. 100 vezes mais. Já nem estou aqui a apelar aos matemáticos presentes para fazerem aquelas contas minuciosas. Mas Jesus está a dizer: quem me coloca como número 1, a prioridade, sempre, não tem de se preocupar. 100 vezes mais. E termina dizendo a vida eterna. Uma vez, um homem foi ter com Jesus e disse: eu quero seguir-te. Mas deixa primeiro que eu vá enterrar os mortos. A prioridade daquele homem realmente era Jesus. Mas Jesus não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira prioridade. Jesus passava para segundo plano, porque ele tinha outro objetivo. Está em Mateus no capítulo 8, os versículos 21 e 22. Depois há o relato da família de Jesus, que vai procurá-lo, numa tentativa de passar à frente de quem está. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, relata-nos isto. Mas Jesus diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E agora ouçamos novamente Mateus 10, 37. O que Jesus diz aos discípulos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A prioridade é sempre agradar ao Pai. Nunca a questões nossas. É bom
olhar e ver crianças tão pequenas aqui. Já as ouvimos. E vamos ouvi-las. E é tão bom. São o alvo do investimento, do amor, da paciência. Mas sabem? Jesus continua a ser o número 1, o primeiro. Ainda que as nossas necessidades, ainda que as nossas questões sejam pertinentes, sejam importantes, sejam adequadas, sejam válidas, versículo 37, ninguém pode ficar à frente de Jesus. O relato de Lucas diz-nos que por volta dos 12 anos, Jesus foi com a sua família até Jerusalém celebrar a Páscoa. E os pais, quando voltaram, tinham a plena convicção de que Jesus estava com um dos familiares. Não estava ali ao pé deles, ficou um bocadinho mais para trás, mas não há problema. Ele está bem entregue. E tiveram de voltar para trás. Tiveram de voltar para Jerusalém, no templo, e Jesus ficou lá a discutir com os entendidos nas Escrituras. Porquê? Lucas 2,49. Estava a tratar dos assuntos do meu Pai Celestial. Então Jesus ensina aos 12 que não há conflitos de interesse. É verdade. Às vezes temos 2 compromissos para o mesmo dia. E temos de dizer a um, já não posso. Temos de dizer a outro, pode ser para amanhã. E aqui, versículo 37, não há conflito de interesse, porque Jesus terá de ser sempre o mais importante, o primeiro a quem nós queremos agradar. E neste momento, os 12 estavam a aprender, estavam a ouvir. Mais tarde eles iriam compreender que nunca poderiam desanimar. Nunca deveriam desanimar quando fossem rejeitados, porque eles sabiam que estavam a fazer o mais importante, agradar ao Mestre. Então, falar de Jesus deve ser uma prioridade nossa ao longo da semana. Falar de Jesus deve ser o mais importante para nós ao longo desta semana. Mesmo que possa aparecer uma oposição forte, mesmo que haja uma atração, algo que nos possa também ocupar o lugar, algo que nos leve a fazer algo diferente, mas nunca pode ocupar o lugar principal na nossa vida. Nós temos as prioridades bem definidas. Versículo 37. Todos nos recordamos do momento em que Deus disse a Abraão: vai, só um pouco, vai até ao monte e oferece em holocausto o teu filho, o teu único filho, Isaque. Conseguimos perceber a dor do pai? Sim, só um pouco. Quando Deus diz a Abraão, o teu único filho, e naquele momento o pai da fé não vacilou. Para ele, a prioridade era agradar a Deus. Mateus 10:37. Alguém pode reler em voz alta, por favor? Mateus 10:37. Obrigado. Qual é a nossa prioridade? Quem é o nosso número 1? Versículo 38. Temos que ter consciência das dificuldades. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E agora Jesus diz que não pode haver mesmo desânimo entre os seus discípulos, mesmo que as dificuldades aumentem. E aqui está ilustrada com a palavra cruz. A cruz era sinónimo de peso, de castigo, de dor e de outros 2 sofrimentos. Vergonha e sofrimento. A cruz não era leve. E os contemporâneos de Jesus já tinham assistido a muitas execuções pela crucificação, muita dor, muita humilhação. E Jesus diz: ser meu discípulo não será fácil. E a prova está aqui, a cruz. Esta não era uma expressão usual, levar a sua cruz, mas eles sabiam o que era levar a cruz. E Jesus fala para esclarecer os 12 de que um discípulo, um crente, terá os seus sofrimentos. Ser um discípulo de Jesus exige muita resiliência. E era necessário deixar morrer todo o desejo egoísta, tudo o que um candidato a discípulo com
aquilo que nós chamamos a destruição do seu eu, morrer o seu eu, a sua vontade para seguir ao Senhor Jesus. Um dos homens que talvez viveu melhor esta ilustração foi Saulo de Tarso. Ele deixou morrer os seus objetivos, ele deixou morrer a sua carreira, ele deixou morrer o seu currículo, a sua interpretação, a sua vontade e passou a ser um discípulo de Jesus. Permitiu que o discipulado fosse visível. Não um discipulado anónimo, escondido, mas visível. O que deveria morrer para Paulo era o seu passado, a sua reputação, era a destruição da sua própria imagem. E foi difícil. Não foi fácil. Eu costumo ler aquele texto de Atos quando Saulo cai do cavalo. Ele caiu de toda a sua arrogância. Ele caiu de toda a sua superioridade, de todo o seu caráter, de toda a sua reputação, da sua pessoa, para deixar que fosse o próprio Jesus a conduzi-lo. Ficou sem ver. Necessitou que alguém o levasse. Versículo 38. É difícil. O discípulo tem de entregar toda a sua vida a Jesus, tem de negar-se a si mesmo, é o que está aqui. Mas não pode ser só de aparência, tem de ser uma realidade. O texto de Marcos, capítulo 8, o versículo 34, diz assim: chamando a si a multidão com os discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta mensagem foi dura de ouvir, mas foi dura de aceitar. E com isto percebemos que Jesus não queria ilusões. A ilusão da facilidade em ser discípulo. Não estou a falar da facilidade em vir à igreja. É bom. E eu estou contente hoje porque estou convosco. Eu estou contente porque estou a ver aqui caras que já não vi há algum tempo, outros que já nunca tinha visto. E é bom voltar a ver-vos todos. Mas não estamos aqui a falar de vir ao culto. O Senhor Jesus está a falar da dificuldade de ser seu discípulo. Jesus não engana, Jesus não ilude. E daí Ele diz o que deve ser dito. Nem sempre as minhas ambições ou os meus desejos se concretizam. Mas eu tenho de deixar de morrer as minhas aspirações, as minhas ambições, para deixar que Jesus seja o número 1. Eu pergunto, o que é que eu tenho de deixar morrer para ser um verdadeiro discípulo? O que é que tem de cair definitivamente na minha vida? Qual é a cruz que eu tenho de dizer: Senhor Jesus, eu levo porque quero seguir-te? Interessante que os discípulos, os 12, neste momento só ouvem. Como se estivessem a fazer anotações daquilo que Jesus diz. Eles vão viver isto. Eles vão viver estas palavras. Terminando, versículo 39. Fala-nos aqui da vida eterna. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Eu sei que alguém tem uma tradução relativamente diferente. Só umas palavras. Como alguém tem? Versículo 39. Por minha causa. E diz perder e achar. Irmãos, quem é que daqui a esta semana perdeu alguma coisa? Uma chave de casa, uma moeda? Quem é alguém? Mas fomos 2 só, Inês, perdemos. Mais ninguém perdeu nada esta semana. Às vezes nós perdemos e faz-nos tanta diferença. Então, se for a chave de casa, não faz só diferença, faz uma perturbação enorme. E Jesus está aqui a usar um jogo de palavras. Perder a vida e achá-la. Perder a vida e achá-la. Anteriormente, Jesus faz uma troca de palavras com Nicodemos, quando lhe fala do nascer de novo. E quando Jesus faz este jogo de palavras para que os discípulos percebam o que é ganhar ou perder a vida. Se nós olharmos aqui para este achar ou encontrar a vida, é o sinónimo de perder. Mestre, explica-te lá. Então tu dizes que achar é perder? Temos de perder a vida para achá-la, porque tudo o que se encontrar na realização pessoal, nos seus investimentos, nos nossos anseios. E hoje na escola bíblica dominical, na classe dos jovens,
falávamos dos objetivos, aquilo que tu queres. E é verdade, nós estamos a estudar com um fim, nós estamos a trabalhar com uma finalidade e nós queremos uma realização. E ainda bem que nós queremos. Versículo 39. Quem vive em busca desta realização perde a sua vida, perde o mais importante. E há aqui um claro contraste entre aquilo que o indivíduo, o homem, deseja e alcança com a realização pessoal e aquilo que Jesus tem para dar. Sem dúvida, nós trabalhamos para ter uma casa. Nós queremos ter um espaço para viver, quem sabe para deixar para os nossos filhos ou mesmo para os nossos netos. E nós muitas vezes vivemos para estes bens. Há uns anos estava numa palestra em que o palestrante dizia: qual é o teu compromisso com Jesus? Não podes assumir um compromisso a longo prazo, porque não sabes se vais cá estar. Mas quantos de vós fizeram um contrato com o banco para os próximos 30, 35 ou mesmo 40 anos para comprar a casa? E com Jesus não podes fazer este compromisso. Vejamos o que Jesus está aqui a dizer no versículo 39. Jesus está aqui a dizer claramente que quem achar a sua vida, quem trabalhar, quem investir tudo na sua família, nos seus bens, quem investir tudo na sua realização pessoal, versículo 39, perde. Por outro lado, quem perder a sua vida, e eu quero realçar aqui, por amor a mim ou por minha causa, não é perder porque fomos incompetentes, porque fizemos má escolha, porque devíamos ter ido para a direita e fomos para a esquerda, porque devíamos ter comprado a casa número 1 e comprámos a casa número 2, porque não devíamos ter aceito aquela proposta de emprego e aceitámos a outra. Não estamos a falar disto. Estamos a falar por minha causa ou por causa do Senhor Jesus. E é uma diferença substancial. Porque perder a vida terrestre, mas ganhar a vida eterna, é um ganho. É uma comparação que está acima de todas. E por isso os 12 deviam ficar motivados a evangelizar. Todos sabemos aquele diálogo do homem que foi ter com Jesus e perguntou: Mestre, o que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu conheces os mandamentos? Ele disse: eu tenho cumprido todos, desde a minha infância. Ou seja, eu sou uma pessoa que conhece a Escritura, que vive a Escritura, obedece. Mas falta algo. E o que é que Jesus disse? Os irmãos recordam-se? Vai, vende tudo o que tu tens, partilha, distribui entre os pobres e depois segue-me. E aquele homem, como é que ele foi? Irmão Jorge? Triste. Porquê? Ele tinha muitos bens e não estava na disposição de se desfazer deles. Aliás, nós gostamos às vezes de nos desfazer de um outro bem sem problema. É para uma obra social, então nós até damos um bocadinho mais. Mas perder todos os bens, versículo 39. Todos os bens, isso não. Isso não. Daí ele ter ido triste. Ter de perder tudo e seguir a Jesus, isso era perder a vida. Isso era perder a sua motivação de viver. E a vida eterna talvez não justificasse tanto assim é que o jovem foi embora. Então, nós olhamos para o versículo 39 e percebemos que a igreja, nós, não anunciamos a mensagem de que vai ficar tudo bem. Vamos todos ter saúde, vamos todos ficar livres de acidentes, ninguém vai ficar desempregado, todos vão ter uma boa casa, todos vão ter um bom emprego, que só trabalhem 4 horas, mas ganhem como se trabalhassem 12. Enfim, tudo é bom, tudo é bonito. A igreja fala, versículo 39, da vida eterna. E muito importante para os 12, neste momento, quando ouviram Jesus dizer: não desmotivem nos próximos tempos, nos anos seguintes. Mais tarde, Jesus vai perguntar aos 12 quem é que as pessoas diziam que ele era. O que é que se diz por aí a meu respeito? E eles foram falando. Uns dizem que é João, outros dizem que é Elias ou outros profetas. Mas depois Jesus pergunta: para vocês, quem é que eu sou? E recordamos da resposta de Pedro. Se puderem falar mais alto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois desta tremenda afirmação, Jesus explica que tinha de sofrer, tinha de morrer, mas que ressuscitaria. E Pedro, o homem daquela frase, não gostou.
Chamou o mestre à parte e repreendeu. Não digas isso. Não digas isso. Então tu vais perder a tua vida. Nem te passe pela cabeça. Jesus esclareceu o erro de Pedro. E mais, o mestre acrescentou que os seus seguidores devem renunciar à vida para o seguir. Versículo 39. Por amor de mim ou por minha causa, quem desejar conquistar a vida vai perdê-la. Por outro lado, quem morrer, neste caso significa perder a vida, por amor de Jesus, certamente que ganhará. A vida eterna é o prémio. É o galardão que nós recebemos da parte de Jesus. Não é pelo mérito, não é pelo nosso esforço, mas é uma dádiva de quem ama a Jesus, de quem o segue, de quem faz prioritário em todos os dias da sua vida. E eu agora pergunto, o que é que tem mais importante para falar ao longo da semana? Nós temos coisas tão importantes, tão boas para falar. Uns terão a saúde, outros terão uma boa resposta de emprego, uns terão a família. E podemos fazer a lista das coisas boas para falar. Eu pergunto, vamos falar de Jesus? Nós não podemos desanimar por causa dos obstáculos que encontramos na partilha da fé, ainda que possam surgir na nossa família. É bom nós podermos partilhar a nossa identidade espiritual com Jesus. E ainda existem muitas pessoas sem esta, versículo 39, vida eterna. Sem a certeza da vida eterna. E elas precisam que nós falemos de Jesus. Alguns pensam que estão a ganhar a vida por causa daquilo que estão a conquistar, seja do que for. E nós precisamos de falar do versículo 39. E quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quero convidar que nós possamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Jesus, porque tu não nos deixas desmotivar. Mesmo quando há conflito, mesmo quando há uma rejeição forte, violenta, e junto às pessoas a quem nós amamos e que vivem connosco, tu não nos deixas desmotivar. Tu avisas-nos de que isto pode acontecer. Senhor, nós queremos colocar-te sempre em primeiro lugar. E se algum de nós não tem feito, tem colocado os filhos, ou os pais, ou o emprego, ou qualquer outro objetivo de vida em primeiro lugar, pedimos que o teu Espírito Santo nos venha corrigir, nos venha limpar. Que nós possamos perder tudo aquilo que humanamente nós aspiramos, para que ganhemos o mais importante, que é uma vida permanente ao teu lado. Toca-nos, transforma-nos, lidera-nos, Senhor Jesus. Mas nós pedimos isto em teu nome. Amém. Eu vou convidar que nós possamos ficar em oração silenciosa, individual. Ao escutarmos o preslúdio, vamos recordar quem Jesus é. Estas maravilhas que dele temos recebido. E então, individualmente e silenciosamente, falemos com o nosso Deus.